Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e estou aqui com ele, meu amigo Gabriel Divan. E aí, Gabriel, tudo tranquilinho? Tudo tranquilinho, cheguei com os refri, né? O ousado chegou e eu vim defendendo o comunismo de luxo altamente neymarizado. Você ganha muito, não trabalha e não precisa se manter em forma. Vamos lá que um dia a gente chega. Muito bem, Gabriel. Então, mais uma semana, mais um Vira Casacas 370, Gabriel Divan. Não tem o charme do 360, né? Pra gente poder fazer a piada da pessoa que deu uma volta de 360 graus na sua vida. Mas 370, hein, cara? Porra, tamo indo pra frente, né? O nosso convidado aqui, ele apareceu lá num outro lá, que é mais de 100 pra trás, cara. Puta, não, é muito tempo, né, cara? É uma viagem, assim, quando tu fica olhando, assim, puta, não, isso aqui foi no episódio 200, foi no episódio 150, né? Isso aqui foi no episódio loucura, 14. Não, isso aí tá fora já, né? Isso aí eu acho que ninguém mais consegue acessar, só se for no Internet Archives. Tem que tomar especiaria e fazer uma viagem no espaço-tempo, aí o cara consegue. Ai. Cara, nós temos aqui desde tenros episódios até o 370, sabe o que nós temos? Galera que nos ouve pedindo salve. Olha, cara, que maravilha, é uma tradição, né? Quer começar aí, Gabriel? Quem é que vai ganhar salves hoje? Hoje tem várias pessoas aqui que vão ganhar salves. Eu vou fazer aqui, eu vou me permitir uma leitura de uma mensagem, né, do Givaldo Corsinio, né? Corsinio. Né? Corsinio. Ele é de Goiânia. Então eu não sei se é Cortinho, mas é o Givaldo. Ele mandou uma mensagem lá pelo Facebook, sim, acessem Facebook Vira Casaca, tá lá, a gente publica os episódios lá, a gente só não garante que vai ficar falando muito lá, mas quando uns parça que nem o Givaldo mandam mensagem, a gente responde, a gente dá moral, não é bem assim, né? Vamos lá então, atenção, diz o Givaldo: salve, caras! O programa sobre Tecnotopia ficou show de bola. Ele está se referindo a 2 programas atrás, né, quando a gente falou lá com o nosso querido amigo Caio Mendra. Ele vai ser recomendação durante muito tempo, sem contar que me ajudou a vencer o trânsito de Goiânia e a pensar sobre umas coisas que vinham me roendo as ideias. Não vou pedir salve para os bichos daqui, porque os passarinhos estão tudo de passagem. Eles são soltos e vêm quando querem, né? Fica aquela dica, né, do Givaldo e da gente para os amigos aí, né? Deixa solto, se ele voltar é porque o amor é verdadeiro, né? Bom, enfim. Mas manda um salve então para mim, Givaldo Corsinho de Goiânia. Então tá, salve! Esse episódio vai para recomendação em breve no meu Insta, Sincronia Histórica. Parabéns pelo trampo, né? Thumbs up, né? Então, você pode pedir salve pro seu bichinho, pra sua amada, pro seu companheiro, pro seu amigo, pro seu vizinho e pra você mesmo. Então, Givaldo, né, que não teve vergonha de ser feliz aqui, pediu um salve pra si mesmo e ganhou. Dá-lhe, Givaldo. Perfeito, abraço. Perfeito. Abração. Beleza. Tem mais. Eu queria mandar um abraço pro Rafa Calves, o El Rafa, né? Porque ele publicou no Twitter, né, ou no Twitter, né, como se diz ultimamente, né, o seguinte recado: qual é o segundo melhor podcast do Brasil e por que ele se chama Vira Casacas? Opa, Acabei de ouvir o episódio sobre saúde mental com outro cabra bom, Manotelli, e recomendo demais. Aquele episódio também, alguns atrás, onde o Gustavo Mano, onde o nosso queridíssimo amigo Matuela também participou. Eu não estava lá, mas eu pude ouvir como alguém da plateia, né? O senhor Felipe Abal conduziu muito bem. Então o Rafa gostou do episódio e disse que a gente é o segundo melhor podcast. Daí a gente, né, através da nossa assessoria de comunicação, respondeu dizendo que ser segundo lugar não é coisa ruim não, né? Ser vice é bom, desde que não seja vice que dá golpe, né? Porque esse aí não. E aí o Rafa respondeu: bota orgulho nisso, ser vice por decisão nos pênaltis para o podcast do Mano Brown, é pra lá de enorme. Então assim, o Rafa disse que o melhor podcast é o do Mano Brown e que numa disputa acirrada por pênaltis é que a gente ficou em segundo lugar. Eu tô satisfeito, cara, não sei tu. Não, tá ótimo. Isso aí é aquela lá que vai pro DVD, vai pros anais da história do Vira Casacas, isso aí, com certeza. O senhor falar que vai pro DVD, quem costuma dizer isso é um treinador aí, que tem aí, né? Ó, vamos lá. Tem mais. Ainda na mesma pegada, lá no Twitter, o meu querido amigo patrocínio, patrô para os íntimos, né? Também alcunhado de Gamer Antifa, ele disse que nós, Vira Casacas, a gente é muito intelectual, muito gabaritado e, inclusive, a gente, às vezes, fala umas bobagens que dói, o que nos torna pessoas melhores. Eu concordo, né? Não tem como ser diferente, né, Divor? Porque, efetivamente, a gente fala bobagens também, né? E vê novela e memes ruins e shitposting
né? Porque é a vida, aqui, né, ó, cara? Pô. aprenda uma coisa, minha amiga, meu amigo, minhas amigas, sobre o Vira Casacas aqui. Ninguém aqui se esconde, né, atrás do que não é, tá? Então, um dia a gente vai falar da novela, outro dia a gente vai fazer um comentário sobre a questão mais séria possível. É isso aí. O patrão está correto. E aí a nossa assessoria de imprensa também entrou em contato para recomendar a todos vocês que escutem o Regras do Jogo no Holodeck, que é o digníssimo podcast onde o patrão e o FHC, desse FHC vocês podem ter saudade, tá? Esse aí não está liberado, né? Esses dois queridos, eles falam sobre videogame, mas muito mais. Muito mais. Aliás, algumas análises ali, né? Pegando essa questão, um viés marxista de um lado, pegando discussão política, social, do outro. Cara, eu gosto demais, eu já falei isso para eles, né? Enfim. E aí, na sequência, veio o nosso antigo ouvinte, aí, esse do Pelotão Raiz, o Galo Vasco, e disse assim, para mim o Vira Casacas é o melhor. Então tá carimbado, né? Pô, então, às vezes a gente pega um segundo lugar, às vezes classifica pra Libertadores, e às vezes a gente tá no top, né, Edvan? Então tá ótimo. Eu né, acho que Libertadores faz tempo que a gente não frequenta vaga direta, hein? Mas tudo bem. Ó, pra terminar a ronda das redes sociais, lá no Céu Azul, Blue Sky, também estamos lá, também atualizamos, também entramos em contato, seguimos, somos seguidos, beleza. Lá o Eduardo Fraschino. Eu poderia dizer que é Fracino, mas já que já tem o nosso outro amigo, é Fraschino. O Eduardo Fracino, então, ele disse assim, ó, tem uma gata aqui pedindo um salve, e é a gata gostosinha. Olha que delícia. A gata gostosinha, ela é branca, ela tem um ar meio assim, curioso de quem tá investigando ou julgando alguém, e ela tem um olhão turquesa, assim, muito bonita a gata gostosinha. Tá dado um salve pro Eduardão aí e pra gata gostosinha. Peça seu salve pra bichinho, peça seu salve pra quem você quiser, peça pra você mesmo, que nem o Givaldo, né? Não tenha pudores aqui e a gente atende. Felipe Abal, temos algum salve aí ou depois dessa minha maratona aí a gente já esgaçou o quesito? Eu tenho um salve só, cara. O Lucian, ele pediu também aqui um salve. Na verdade, ele pediu pro gatinho dele, que é o gatinho Lampião, que mora em Porto Alegre. Ele tem FeLV, Gabriel Divan, sabe? Que é a leucemia felina. Então, às vezes, ele fica meio abatidinho e tal, mas claro que o Lucian cuida bem dele ali, coisa. Daí, às vezes, ele fica faceirinho, come o atunzinho dele. E tem cada foto do gato Lampião, cara, que vira capa de disco. É uma coisa lindíssima, assim. Então, grande salve pro gatinho Lampião de Porto Alegre, que é modelo de capas de disco. Olha, tá em Porto Alegre, às vezes tá meio abatido e come atum, né? Eu diria que somos todos gato Lampião. É um bom retrato de quem mora em Porto Alegre. Então. É a dor e a delícia. Bom, vamos lá, né? Vamos lá, porque antes do nosso episódio, com o nosso convidado aí, voltando para falar umas verdades aí, né? A gente tem que fazer aquela nossa outra ronda, que é o seguinte, pessoal, projetos como o nosso, projetos como o Holodeck, Regras do Jogo, projetos como o do Mano Brown, não, esse não precisa, né? Esse tá bem, esse aí tá bem, não se preocupa, não. Tem que ouvir, mas não precisa, né? Bom, a gente precisa de divulgação, precisa de carinho, tô brincando, mas precisa, sério, carinho também? Também, né? A gente precisa que mais pessoas nos conheçam, que o nosso trabalho chegue, a gente não banca ninguém, a gente não suborna as grandes redes, a gente não sabota o algoritmo, a gente não faz nada disso. O nosso engajamento é leal, é firme, é orgânico, ele é lindo e elegante, Felipe Abal. Então, por isso que divulgue o Vira Casacas, compartilhe Vira Casacas, você pode nos ouvir em todas as plataformas de streaming e também na Orelo, você pode nos ouvir no YouTube e às vezes ver no YouTube, porque semana passada aí teve live, a gente tem coluna em vídeo do Fabrício, a gente tem mimos aí que circulam às vezes, então o Vira Casacas está lentamente também dando seus passinhos no terreno visual do audiovisual, e a gente está por aí, tocador de podcast, agregador, no nosso site viracasacas.com, você compartilha, ouve, recomenda e faz o escambau, faz download, faz o que quiser. Mas claro, né? Dá para apoiar de um jeito ainda mais substancial, porque embora a gente não queira enriquecer com isso daqui, e embora a gente tenha muita coisa e muita conta para pagar, a gente também precisa desse suporte, entre outras coisas, para fazer o básico, que é o servidor e tudo mais, e para cumprir a nossa promessa de manter isso aqui no seu conteúdo principal, grátis para todo mundo, toda semana.
Perfeito, Gabriel. Então, quem puder contribuir com a gente, né, e quiser apostar, olha só, a gente não é tigrinho, Gabriel, mas tu pode apostar na gente. A gente não é tigrinho, a gente é tigrão, meu. Que idiota. Porque a gente quer também mais coisas, mais conteúdo em outras plataformas, em outros formatos, né? Então precisamos do apoio das pessoas ali. Como o Gabriel já falou outras vezes, às vezes tu tá aí com aquele streaming que não usa, né? Que só vê umas coisinhas daqui e dali, cancela aquela porcaria, contribui aqui conosco e nós vamos fazer bom uso desse seu suado dinheiro, porque a gente sabe também que todo mundo que apoia a gente tá abrindo mão de alguma coisa porque curte o que a gente faz. E a gente tenta valorizar ao máximo isso aí. Então aí, ó, a partir de R$5, né? Você pode contribuir com a gente na Aurelo, né? Que às vezes até o pessoal, ó, fica a dica, Gabriel. Às vezes a gente pega um conteúdo extra e faz um videozinho, coloca em formato de vídeo, coloca no YouTube e a pessoa diz assim, ah, mas eu não gosto de ir lá no YouTube ver. Na Aurelo, quando a gente coloca, fica em formato de áudio. Então fica tipo um podcastzinho extra para você, então é legal lá. Tem textozinho que vai, tem os sorteios que a gente faz todo santo mês, então a gente manda mimos para os nossos apoiadores. Já teve gente recebendo, né? Porque tava as pessoas, às vezes, o sorteio às vezes acumula, né? Porque tem gente que só quer apoiar, eu não quero nem prestar atenção. Não, apoia e presta atenção porque a gente devolve brindes aqui. Exatamente. Então ali, ó, vai lá na Aurelo, vai no apoia.se/viracasacas, R$5, R$10, quem sabe 20. Poxa, faz uma diferença enorme pra gente aqui, né? Estamos com alguns planos aí que se a gente tiver, cara, eu acho que coisa de mais 30 apoiadores aí a gente vai conseguir tirar do papel o negócio. Então, contribua com a gente, por favor, cara, né? Pense nisso aí. Nós fazemos vários coraçõezinhos para quem nos apoia. R$5 mensais de largada. Quer contribuir com mais? Claro que tem. apoia.se/viracasacas ou cria uma conta lá, um login na Aurelo e lá dentro você pode apoiar, você vai ter o esquema ali de apoio e depósito lá por dentro, né? Vai debitar no cartão, ou você também pode nos escutar pelo Aurelo, que aí vai dar uma pingadinha, né? Vai dar uma pingadinha. Estamos cadastrados lá. Não quero botar grana. O que eu posso fazer? Você pode fazer 3 coisas. Você pode ouvir os nossos episódios, nossos colunas e tal, no YouTube, que a gente tá tentando monetizar lá. Você pode ouvir na Aurelo, que pinga um trocinho pra gente. É pouquinho, mas de pouquinho em pouquinho a gente faz bastante. E você pode também, né, quando tiver interesse em algum livro, alguma coisa que a gente comentou ali, e vai comprar naquela loja desgraçada, né, do Careca, usa o nosso link também, que vem pra nós um tantinho, né? Então aí você não precisa gastar nada e já ajuda pra caramba. Viracasacas.com, todos os episódios, sempre tem os links que os convidados indicam lá, e se quiser fazer uma forcinha aí e comprar, de repente, né, alguma obra, por exemplo, né, pelo menos você vai usar o Sai do Careca, né? Lamentavelmente, nós vamos aqui, todo mundo se abraça e admite, né? Você vai, então usa pelo menos pelo nosso link, né? É menos pior. É menos pior, né? É aquele negócio, né? Você quer doar um pouquinho aqui da sua compra de R$200 mil, né, para uma instituição de caridade, e daí tu dá 5 pilas, assim, se sente melhor. Então se sinta melhor, né? Clica ali no link do Viracasacas. E vambora. Vamos lá, vamos pro episódio. Gabriel Divan. Felipe Abal. Cara, eu tô aqui na minha frente com um negócio meio diferente, assim, que as novas gerações não conhecem, não sei se tu manja, assim. Ele se chama dicionário. Mas que loucura. Mas me disseram que é útil, que é muito bom. Olha só, eu tenho aqui, né, eu fiz uma busca meio aleatória, assim, né. Tem umas palavras aqui, ó, eu abri, né, na qualquer página, né, aí tem assim, por exemplo, genótipo, conjunto de fatores hereditários que entram na constituição de um indivíduo ou de uma linhagem. Genoma, biologia, conjunto completo de cromossomos derivados de genitores, conjunto de genes transportado por cromossomos. Genovês, natural da cidade de Gênova. Genotípico, disse do caráter que provém de dons hereditários. Genocracia, essa tu não sabe, ninguém que está ouvindo aqui sabe, ó. Sistema segundo o qual os caracteres das raças humanas são determinados pelas influências astrais. Né? Que legal. Tá louco, cara, genocracia. Bom, tem uma palavra aqui que eu não sei, cara. Eu não encontrei aqui porque eu não sei se ela tá revogada, não sei como é que é. Não sei. Tu tem alguma informação sobre isso? Olha, talvez a gente consiga responder durante o episódio, talvez?
Ou talvez está revogada ou está vetada só para algumas pessoas, só em alguns horários, né, do telejornalismo, talvez para alguns presidentes ela não possa ser dita, né? Enfim, vamos tocar ficha. Eu só queria trazer essa informação aqui para você, mas faça as honras aí, porque tem um convidado que está voltando a casa, que está esperando aqui. Muito bom, Gabriel Divan. Sim, nós temos um convidado que está voltando e nós temos um tema, né, que não faz muito tempo que a gente falou, mas que a gente tem que continuar repercutindo, porque, enfim, né, infelizmente não termina, né, não termina esse papo, não terminam as atrocidades, não terminam, né, as más formas de falar a respeito do assunto. Então, estamos aqui com Andrew Fishman, que vai nos ajudar a repercutir mais tudo o que está acontecendo. Andrew, obrigado por topar falar com a gente mais uma vez, é um prazer estar aqui contigo. Andrew, então, por favor, para quem não te conhece por acaso, dá um oi pro pessoal e se apresente aí. Alô, galera, tudo bem? Obrigado, Felipe, obrigado, Gabriel. Bom, eu sou Andrew Fishman, eu sou o presidente e cofundador do The Intercept Brasil. Eu venho da Terra do Norte, nos Estados Unidos, mas eu moro aqui uma década, pelo menos, passei a primeira vez em 2009, e eu sou jornalista, fazendo vários tipos de cobertura. Eu trabalhei nos arquivos Snowden, eu trabalhei no Vaza Jato, e também passo muito tempo prestando atenção nessa questão de política internacional que eu estudei na faculdade, e eu tô muito puto. Quem não tá errado. Exatamente. A galera que tá nos escutando aí, né? Você, se tiver inebriada com esse sotaque diferenciado, com essa voz, né, com essa postura aí, né, você que já está assim, começando a se sentir seduzido, você não viu o cabelo que esse homem está, né, no momento da gravação. Né? Eu faço questão de frisar, assim, é uma escultura, assim, o cabelo do homem. Mas sou obrigado a dizer o seguinte, é casado, tá? Então, tire o cavalinho da chuva. Pois é. Andrew, você está chegando aqui de novo, né? Depois a gente vai conversar também sobre Intercept, também sobre a necessidade da galera apoiar, a necessidade da galera contribuir e repercutir veículos como o Intercept, porque um dos problemas sobre os quais a gente vai tratar aqui está justamente em coberturas que, muitas vezes, pela chamada mídia hegemônica ou grande mídia, ela acaba fazendo um trabalho, ela acaba dando prioridades, ela acaba tirando holofotes de algum lugar e colocando em outros que são bem complicados, né? Mas a última vez que você esteve aqui, você junto com o Sahar, vocês conversaram muito sobre a questão da Palestina e de Israel, e o próprio título do episódio já é bem sintomático quanto a isso, né? Não é um conflito. Não era um conflito, continua não sendo um conflito em vários sentidos. E aí, a gente te chama aqui de novo para falar também sobre isso, porque é um barril de pólvora, é uma confusão, é uma coisa muito desastrosa, é uma coisa muito triste, e é uma coisa que, inclusive, está se podando, como a gente, né, fez uma brincadeira, se é que cabe brincar, né, em relação a isso, no começo do episódio, está se podando que se possa falar com todos os tons, com todas as cores, com todas as letras, o que está acontecendo. Porque aí, né, falar uma coisa como ela é e colocar os pingos nos is para buscar responsabilização e soluções parece um pouco demasiado, né? Eu queria que tu começasse falando com a gente sobre... tu já disse que tá puto, né? Bom, a gente tá puto também. Você abre os jornais, os sites, olha a TV, escuta as coisas e aí... há não sei quanto tempo, já inominável, né, incontável tempo, a gente vê que, de um lado, pessoas são mortas, do outro lado, pessoas morrem. Né? Elas estão andando na rua e morrem. Assim, é isso? Exatamente. Tem uma imensa desigualdade na cobertura, um forte viés que é negado. A mídia tradicional finge que tem um isentismo, são neutros, só contando fatos, mas claramente estão contando fatos de um lado e ignorando fatos dos outros, e na verdade distorcendo os fatos, inclusive repercutindo os fake news do exército israelense como se fosse a verdade. Então, eu acho que esse caso é tão emblemático, tão didático para explicar qual é o problema com nossa mídia, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e boa parte do mundo, que é uma ferramenta do poder para articular e engrenar e continuar o poder
de quem já está no controle, porque eles estão aqui legitimando e inventando desculpas e poréns e outras diversões para você ignorar o fato que Israel matou 30 mil pessoas em 5 meses, metade deles crianças, grande maioria civis. Eles estão alvejando padarias e hospitais desde o início, sob suposta justificativa que estão caçando Hamas, que obviamente não é o caso. É evidente que se for, então eles são o pior exército do mundo, que nem sabe como alvejar suas armas, mas na verdade eles têm muita tecnologia para conseguir controlar esses estragos. Mas esses estragos são motivação. E na mídia no Brasil, no Globo News praticamente horrível, Estadão também, vários outros, nem falar do Jovem Pan e esse lado, mas se você for só assistir esses lugares, você entenderia que o Israel, um pequeno vítima, um Davi contra um Golias de todo o mundo árabe ao seu redor, que eles são esse pequeno potência que está ainda vivendo tipo como se fosse o dia depois do Holocausto, e por isso eles têm justificativa para fazer qualquer coisa. E como eles estão sendo atacados sem motivo nenhum por esses terroristas palestinos, eles têm o direito de acabar com o terrorismo, que é a mesma coisa que os Estados Unidos disse, mais ou menos, ser fingindo de vítima depois de 11 de setembro, e depois acabou sendo que tem várias estimativas, mas mataram por volta de 1 milhão de pessoas. Por volta de 1 milhão de pessoas morreram por causa de guerra contra o terror dos Estados Unidos depois de 11 de setembro de 2001. E não é uma coincidência que também, no Brasil, neste mesmo prazo, 2001 até agora, morreram mais do que 1 milhão de pessoas em homicídio no Brasil. Mais que 1 milhão de pessoas mortas em homicídio no Brasil desde 2001. Ou seja, morreu mais pessoas no Brasil só do que todos os teatros de guerra, da guerra contra o terrorismo, que inclui a absoluta destruição de Iraque, de Síria, de Iêmen, da Palestina agora. Eu nem vou listar todos, porque tem, 8, 9 teatros de guerra aí, oficiais, e vários outros lugares também. Então, essa mesma política de dominação por violência, feito por essas potências mundiais, está se repetindo. E não é por acaso que todos eles são alinhados para que, quando um está fazendo um ataque assim, os outros se desculpam e justificam e passam uma narrativa que é absolutamente enganosa para quem está assistindo. E o único problema com isso é que existe uma coisa chamada internet. E quem está no TikTok ou no Twitter está vendo a realidade, que é crianças e mães e pessoas que podem ser seus parentes sendo brutalmente massacrados por balas e bombas, enquanto o exército está zombando eles, indo nas suas casas desocupadas, porque todos eles são refugiados, e, tirando o sutiã da gaveta e usando, tem imagem de um soldado no crechezinho de um neném, usando bicicletinha de uma criança de 3 anos, e brincando sadicamente, porque essas pessoas também, no Israel, são sujeitos de um ecossistema de mídia e de educação, em que eles foram doutrinados desde criança, que esses palestinos, que eles basicamente não conhecem, palestino israelense hoje em dia, muito pouco deles se conhecem, acham que as pessoas são, o diabo, que o palestino só existe para odiar eles e matar os israelenses. Então, o israelense tem que ser forte e tem que destruir esses sub-humanos, esses ratos
basicamente, e não estou exagerando, no nível de desumanização que passa nas escolas e nas academias militares aí, para que eles possam ir na Palestina, destruir as casas de famílias e ficar brincando com isso como se fosse, um ato humanitário, melhorando o mundo. Assim que genocídios são criados, e são criadas através de uma ideologia que é repercutido tantas vezes até vir a realidade. Então, eu acho que o cenário em grande escopo é isso. É por isso que eu tô puto. Porque, eu acho que eu sentiria um pouco melhor se eles todo mundo disse, olha, a gente queremos expulsar as pessoas, a gente odeia essas pessoas, então a gente vai matar todo mundo, expulsar todo mundo e foda-se. Temos o poder, os Estados Unidos está nos blindando, então a gente vai fazer o que quiser. E não importa o que você pensa. Se fosse assim, eu acho que eu sentiria um pouco melhor, ainda, obviamente, indignado com tudo que eles estão fazendo, mas pelo menos está sendo um pouco mais honesto. Enquanto isso, estão tentando enganar o mundo inteiro de um jeito tão descarado que a única resposta possível é que você tem que ficar puto. Porque se a gente não fica puto e não faça alguma coisa, vai continuar. E talvez a próxima vítima pode ser você, o Gustavo Petro, presidente de Colômbia. Estava falando numa reunião com presidentes da América Latina e o Caribe. Ele disse, o que eles estão fazendo, eles estão repassando um recado para todos vocês presidentes e líderes da região, que se vocês façam uma escolha que eles não aprovam, que eles não autorizam, eles vão fazer isso com vocês. Pode ter certeza. Que a gente sabe já aconteceu várias vezes na América Latina e do mundo inteiro. Então, sim, tô puto. Não vou fingir que estou isento com isso, que eu preciso mostrar o lado israelense e o lado palestino com peso igual. É um conflito entre dois lados iguais. Que isso não é ser responsável, ser correto e honesto. Isso já é uma distorção da verdade para favorecer o lado mais poderoso, que obviamente é o Estado de Israel, um dos maiores exércitos mais avançados do mundo, que é completamente dependente no apoio do governo dos Estados Unidos, que é de onde eu sou. Então eu sinto que tem uma obrigação de sair gritando isso em todas as oportunidades para as pessoas entenderem que uma coisa que eu percebi morando aqui no Brasil é que o brasileiro, muito parecido com o americano, em geral, não tem muito conhecimento sobre o mundo afora. Está muito mais focado no seu país. Você tem muita coisa aqui para se interessar, então eu até entendo. Mas é importante entender o que está acontecendo lá fora, porque isso tem impactos diretos na sua vida aqui. E a gente precisa fazer essas conexões para melhor entender seu próprio país. É isso. O Andrew traz essa questão de algumas imagens muito fortes que vêm de lá, né? Da questão dos soldados fazendo graça, andando de bicicletinha, né, com atos bastante misóginos, né? Pegando o sutiã das mulheres, pegando o vestido das mulheres. E, Andrew, eu concordo contigo que assim, ó, isso torna tudo muito mais perverso, né? Uhum. Todas essas questões de uma pessoa se divertindo naquele meio, tirando sarro naquele meio, assim, é de uma perversidade tamanha, assim, que cria um mal-estar tremendo. Tu vê só, quando a gente chega num ponto de dizer, poxa, se vocês só estivessem massacrando, né, abertamente, isso aí seria menos perverso do que fazer isso e ainda se colocar como os grandes defensores do bem, né? Porque não vamos esquecer que desde lá do início teve uma guerra da luz contra as sombras, é uma guerra do bem contra o mal, que até hoje é repercutido mesmo, né, na mídia como negócio de, né, eu acho interessante que é aquele negócio, a guerra Israel com o Hamas, já passou muito disso. Uhum.
né? Já passou muito dessa ideia. Mas essa informação do número de mortos que o Andrew traz, ela veio do Ministério do Hamas. Poxa, e todas as outras informações vêm do Ministério de Israel. Isso não é colocado, né? Me lembra muito, Andrew, aquele negócio das mídias que aparece. Essa mídia é parcialmente ou totalmente financiada pela Rússia. Sim. Né? Digo, e quando é dos Estados Unidos, e quando é uma rede estatal, né, inglesa, britânica, aí tá tudo bem, aí é o normal, né? Aí é o ok. Agora, o que eu ia te perguntar agora pra gente puxar para essa questão do jornalismo até, Andrew, é o seguinte, né? Nos Estados Unidos e na Inglaterra, a gente sabe muito bem que tem toda aquela força do AIPAC, né? Tem toda a força desses grupos de lobby de Israel, sionistas, né? Que vão trabalhando em cima disso. E aqui no Brasil, volta e meia se procura alguns grupos organizados, algumas coisas assim, mas não me pareceria que era para ter tanto peso assim. Tu acha que tem alguma influência dessas coisas aqui na mídia brasileira também, como grupo de pressão, ou como grupo de lobby? Super tem. Inclusive, eu gostaria que a gente fizesse mais investigação sobre isso, porque acho que é um tema muito pouco explorado, porque, em geral, as pessoas dizem nas redações que a gente tem muito pouco recurso, né? A gente tem que escolher bem o que a gente vai cobrir, como a gente vai aplicar nossos recursos investigativos. Então, geralmente, a gente foca mais em assuntos com mais impacto concreto nas vidas de brasileiros e brasileiras. Mas tem um modelo que está se replicando, que vem dos Estados Unidos e está se replicando aqui, de influência israelense, do lobby israelense na mídia e na sociedade aqui, que está crescente. Desde que eu cheguei, eu vi isso na última década ficando cada vez mais forte e toma várias formas. Pior coisa que também eu fico muito irritado é que Estados Unidos exporta para o Brasil só as piores coisas, sabe? O agronegócio e os subsídios que eles recebem e a força política que eles têm, as igrejas evangélicas neopentecostais de teologia da prosperidade, tudo isso tem fortes ligações diretas dos Estados Unidos. O lobby da armas, que o Bolsonaro tão abraçou, também uma coisa que eles foram para os Estados Unidos para fazer conexões e pegar a metodologia, o lobby de armas, o NRA dos Estados Unidos, mandou um representante aqui um bom tempo atrás para plantar as sementes, e isso também acontece com o lobby israelense. Então, eu não conheço todos os nomes e todas as pessoas, mas eu vejo vários casos isolados e ainda particularmente ficou mais evidente com essa massacre em Gaza, não é guerra, né, um massacre, que eles sempre trazem as mesmas pessoas para representar a voz do povo judeu, que não me representa. Eu também sou judeu, mas eu me afasto dessa comunidade organizada porque muitas vezes é muito sionista. Mas na mídia brasileira, até 2 meses atrás, foi a primeira vez que eu vi vozes judeus não sionistas sendo representados em alguns lugares. Então, tem instituições como CONIB, a Confederação Israelita Brasileiro e vários outros que surgiram ultimamente, que são extremamente pró-Israel, passam um discurso muito enviesado e replicam eles como se fossem a única verdade do lado, como se fossem autoridade no assunto. E ultimamente tem um cara que, acho que eu vou pronunciar o nome dele errado, mas Andrei Lajt, L-A-J-S-T, que é um ex-soldado israelense, brasileiro, que agora montou um instituto e sei lá exatamente como eu entendi, mas eu não apurei pessoalmente, que tem uma conexão direta com uma instituição do lobby israelense nos Estados Unidos,
Não me surpreenderia, porque normalmente é assim. E como a gente publicou uma série da Al Jazeera chamado The Lobby, O Lobby, que é sobre a força do lobby israelense nos Estados Unidos, no política em Washington. E teve um repórter muito foda que fez... ele se infiltrou. Ele um judeu de Londres, e ele se infiltrou aí como um jovem rico estudante que queria participar de um estágio, e ele estava gravando tudo. Eles contaram tudo, contaram toda a metodologia, como eles falsificam polêmicos e falsificam a noção que as entidades são espontâneas e orgânicas e populares, enquanto, na verdade, eles até pagam manifestantes para aparecer nessas manifestações que eles fazem. E todas essas organizações que também se identificam como independentes, na verdade, estão trabalhando em conjunto, vários deles, mas não só entre eles, mas o que foi revelado e foi muito explosivo, e por isso que esse filme nunca foi publicado pela Al Jazeera. Teve uma versão do lobby na Inglaterra que saiu, causou um escândalo, e aí no final eles mostram que tem outro filme vindo. Dá uns pequenos clipes que mostram que também tem gente nos Estados Unidos. E aí o lobby entrou em pânico, em absoluto pânico, porque eles não queriam que isso fosse exposto. Então eles... Al Jazeera é mídia estatal do Catar. Tem uma certa independência, mas quem paga as contas é Catar. BBC também, né? Tem vários que são assim. E vários representantes do lobby israelense pegaram voos para Catar para dizer, olha, se vocês mostram esse filme, vai dar muito mal para vocês. A gente vai cortar essas relações, a gente vai fazer essa acusação, e deram uma pressão para realmente doer para o Catar, que Catar também passou uma fase de meio que boicote dos outros estados na região uns anos atrás. Então eles arregaram e não publicaram o vídeo, mas não sei exatamente como, mas o documentário de uma forma vazou. Não sei quem faria uma coisa dessa. E aí foi publicado na internet, no YouTube. Então a gente, no Intercept Brasil, isso foi alguns anos atrás, mas durante esse último massacre, a gente traduziu e botou em português para todo mundo ver exatamente como funciona essa articulação muito, muito estratégico e coordenado e planejado. E se alguém que não é judeu, ou pode ser judeu mesmo, vai lá e fala isso descontextualizado, faz um deslize de uma palavra, o lobby te acusa de ser antissemita. Não, isso você está falando sobre uma grande conspiração mundial dos judeus controlando o mundo. Não estou dizendo isso. Eu estou contando exatamente o que é comprovado e que a gente viu de como funciona esse lobby e como esse lobby é muito eficaz em atacar e destruir seus críticos. Só que isso está mudando. 10 anos atrás, não lembro exatamente quanto, mas mais ou menos uns 10 anos, 15 anos, talvez acho que foi 15, saiu um livro sobre o lobby israelense, chamado The Israel Lobby, e os acadêmicos eram acadêmicos muito renomados de ciência política, Stephen Walt e John Mearsheimer. E eles foram massacrados. São gente, muito renomada na sua profissão. E foram massacrados porque eles usaram olhar esse lobby tão potente e tão influente na política americana e que também funciona em outros países. Mas hoje em dia ainda tem essas reverberações, esses ataques, e a mídia nos Estados Unidos, mainstream, tem muito receio, muito medo de falar qualquer coisa mal sobre Israel por causa deles, particularmente por causa da influência que eles têm. Mas isso também acontece na mídia brasileira. Eu já ouvi relatos em off de várias pessoas que trabalham em vários veículos grandes, que talvez você leia todos os dias,
que disseram que tem uma regra especial para edição de textos sobre Israel. Que eu posso publicar direto com o meu editor normal para qualquer assunto. Mas se o assunto for Israel, isso antes de 7 de outubro, né? Se o assunto for Israel, passa pelo chefe. E o chefe não deixa qualquer matéria que é particularmente crítica sobre Israel, ou edita ou mata. E aí isso cria um medo, uma autocensura, porque as pessoas sabem que se eu insistir nessa linha, e tem várias outras linhas, né? Isso não é o único, mas é um bom exemplo de como funciona essa questão de autocensura e controle da mídia. As pessoas sabem que se eu insistir nessa linha e nesse pensamento, isso vai prejudicar minha carreira. Talvez eu vou ser demitido em breve, talvez eu não vou receber essa promoção. Então, as pessoas, mesmo às vezes, nem fazem isso conscientemente, muitas vezes, mas eles internalizam que pensar isso, falar isso, não é aceitável nesse contexto aqui. E como eu quero avançar e ter um emprego, eu vou acatar essa orientação. Isso faz parte do modelo de manipulação do público que o Noam Chomsky e Herman escreveram na década de 80, sobre como funciona o controle, que os Estados Unidos gostam muito de dizer, a gente tem liberdade de expressão, a gente pode fazer qualquer coisa, não temos censuras, igual tem em lugares comunistas como China, Cuba, mas como eles explicam nesse livro, que é muito influente e importante, acho que qualquer pessoa que trabalha no jornalismo deve ser obrigado a ler esse livro, é que esse modelo de controle de mídia é muito mais eficaz, porque dá a impressão para o público, até para os propagandistas, que eles são livres de falar o que quiserem e que tem um debate. Vai ter uma aspa lá no final que fala o ponto por palestino, mas não vai ser o mais forte, né? Vai ser uma coisa mais tangencial. E diz, eu posso dizer o que eu quero, e eu acredito tudo que eu estou dizendo, não estou sendo obrigado a dizer isso, aquilo. Mas como o modelo funciona? Se você pensa o que eles querem que você pensa, você vai ser promovido. E aí você vai virar William Bonner. E se você pensa igual eu penso, não que eu quero ser William Bonner, ser apresentador de TV, mas se eu quisesse, eu nunca chegaria lá sem mudar meu ponto de vista sobre o mundo. Então, acaba criando um mecanismo de mercado mesmo que faça que todo mundo que fica nesses altos cargos, em geral, espelham o que é desejado deles. Eles fazem sem nenhuma sensação que estão mentindo ou enganando o público, mas nas bases dessas redações, do R7, do Estadão, da Folha, Globo, sei lá, tem muita gente que sabe disso, que ficam lá nas bases e não lá nos altos cargos, que sentem muito mal sobre o que eles fazem, a influência maligna que essa mídia tem. Eles entendem isso, mas precisam pagar as contas e tentam fazer várias subversões. Eu acho que isso está mais forte na mídia brasileira, porque o controle é mais forte do que eu vejo nas redações dos Estados Unidos, em que realmente tem mais gente que a gente fala que drank the Kool-Aid, que tipo, você indoutrinou, aceitou esse raciocínio. Então, é muito complexo, mas na verdade é bem simples. É muito complexo, mas é bem simples, né? Não, e Divan, só antes de passar a palavra, assim, esse documentário, né, essa reportagem do The Lobby, ele é muito legal, quero reforçar ele depois, inclusive, porque, de novo, né, é um negócio que eu tinha assistido e de repente acontece aqui no Brasil também, né? Porque de repente rola aquele negócio de a Conib está levando o ministro do STF para Israel. Poxa, é tática 101, né? É um negócio assim, básico do modo de operar. Tem esse lobby bem forte, tipo, conservador, Israel, autoritarismo, mas tem agora uma coisa que eu falei antes, que eu fiquei
puto que as pessoas eles estão mentindo sobre o que estão fazendo. E existe um lobby do Israel Light, sionismo light, que chamam sionistas de esquerda, que na verdade é um conceito que eu rejeito, que se o sionismo é uma ideologia colonialista e opressora e racista e expropriador, isso é uma força extremamente da direita. Então, você não pode ser esquerdista ou progressista e apoiar isso. Tem um conceito nos Estados Unidos chamado Progressive Except Palestine, PEP. Progressista fora Palestina, no assunto palestino. E esse lobby sionista light está tentando, há vários anos, influenciar pessoas progressistas que acreditam em antirracismo e desigualdade, pessoas do PSOL e mais esse métier, e levando eles para viagens para Israel, viagens propagandísticas, em que eles mostram todas as coisas boas. Olha, Israel é um país de tecnologia, de inovação, de redes de apoio social que a gente tem aqui, instituições e faculdades bem interessantes. Então, e olha isso, que a gente tão progressista tem parada gay em Tel Aviv, enquanto em Palestina, eles não levam eles para Gaza, mas em Gaza, se você for gay, eles vão jogar você de um prédio, eles vão te matar. Mas é uma distorção tão absurda, porque o Israel tem vários casos horríveis de eugenistas, eles são muito racistas dos israelenses, dos judeus do Oriente Médio, que não são brancos europeus. Tem várias histórias sobre isso, e também tem a força dos muito ultra-ortodoxos, ultra-conservadores, que controlam vários elementos, tipo como quem pode casar e com quem. Então, é uma mentira, mas eles querem levar você para ter uma conexão emocional com esse lado, drink the Kool-Aid lá. E aí, o melhor exemplo disso, eu acho que ele já abaixou a bola, então não quero bater tanto nele hoje, mas o Jean Willis eu fiz uma reportagem para o Intercept. Foi a primeira reportagem que o Intercept fez em português, foi essa. Que Jean Willis foi para Israel e voltou, tipo, repetindo várias mentiras do lobby, da propaganda. E eu acho que ele estava fazendo isso totalmente bem intencionado. E uma pessoa que foi muito atacado por pessoas más, né? E então ele desenvolveu uma casca. E se alguém está me atacando, porque eles são bolsonaristas da direita, homofóbicos, e eu vou mandar o foda-se para todos eles. Então ele fez a mesma coisa aqui, só que nesse caso ele estava no lado errado. Ultimamente ele falou umas coisas sobre genocida aqui, apoiando os falas de Lula. Então parece que ele está acordando com isso, e isso é bom, porque realmente essa propaganda é muito eficaz. Mas então é importante que a gente destaque isso, que não é só da extrema-direita, isso está acontecendo dentro da comunidade progressista. Até no PSOL houve uma grande treta sobre isso por vários anos. Olha, diante da multiplicidade de coisas que dava para falar e dava para derivar, né? Só com isso que o Andrew estava colocando agora, né? Os lados para os quais foram, né? As possibilidades de respostas e perguntas e tudo mais, né? A gente percebe a grandeza, né? E aí eu não sei se o assunto é complexo, mas é simples, ou se ele é simples, mas ele é complexo, porque em algum grau ele tem uma simplicidade, né? E é sobre ela que eu queria ouvir o Andrew e também, por que não o Felipe, né? Porque, veja bem, a gente aqui no nosso podcast, o Felipe, nós já falamos várias vezes, a gente consome a Globo News, por exemplo, né? É um canal e é um veículo onde, volta e meia, nós estamos vendo as coisas acontecendo em cima do lance, né? Os programas aí, como a própria emissora faz questão de dizer, né? Não para, né? Eu não sei se não para, né? Mas durante uma boa parte do dia não para. E aí a gente pode dizer, com conhecimento de causa, pelo menos em relação a esse assunto, ou esse grupo de assuntos que gira em torno de um núcleo comum, daria para dizer que tem pelo menos 3 tipos de jornalistas, né? A gente tem aqueles que
eles vivem numa espécie de gincana, né? Tem um específico, né, que eu acho que ele participa de uma gincana ou de uma batalha de rap, né? Porque alguém fala para ele assim, então, agora a notícia é vendas crescentes de eletrodomésticos, relaciona isso aí com Venezuela, vai, né? Aí ele fala assim, claro, por supuesto, aí ele relaciona, né? Mas enfim, aí tem aqueles outros que quando o assunto ele gravita para essa órbita recente aí, assim como já aconteceu com Ucrânia e Rússia e como outras coisas, a pessoa ela precisa desesperadamente correr para dizer que está tudo empatado, que está tudo igual, né? É uma coisa que há muito tempo eu tenho nojo, eu tenho pavor, o Felipe sabe o quanto eu tenho pavor disso, que lá pelas tantas um dia eu batizei de o cinismo da homeostase, né? É aquela necessidade de você dizer assim, é muito triste os bombardeios aos hospitais e as crianças buscando alimento em Gaza. Como também é muito triste o terrorismo do Hamas. Então, a solução, sabe qual é, galera? A paz, né? Sim, isso acontece no jornalismo, no direito, em todos os lugares tem alguém que diz que a solução é a paz, a solução é a educação, a solução é a gente se dar conta de, sabe? E aí você parece que está falando uma coisa muito elevada, mas ninguém mais cai nessa e todo mundo já percebe que você está fugindo do problema, né? Agora, eu queria te ouvir, Andrew, sobre um terceiro grupo ou uma terceira possibilidade, que são aquelas pessoas que sabem que bombardear escola, hospital, padaria, universidade, né, campo de refugiados, e com uma mira clínica, né? Nós não estamos falando que nem no começo do conflito, onde o cara falava assim, da onde saiu o foguete que atingiu um hospital? Aí o outro dizia, mas o hospital pode ser uma célula de esconderijo terrorista, né? Havia um certo pudor em tentar justificar uma coisa assim, sabendo que era errado. Tanto é que o primeiro míssil, aquele de grande potencial que atingiu um hospital, houve uma briga durante 3 semanas aí para definir de onde é que tinha partido ele, né? Porque parecia vergonhoso. Depois de um tempo parou de parecer vergonhoso. E aí o cara consegue dizer que é um crime, que é uma atrocidade, que é um ataque calculado, que os caras estão mirando, eles estão querendo destruir tanto a população no sentido literal, vidas, quanto destruir a dignidade, quanto sufocar toda e qualquer possibilidade de existir uma Gaza depois disso, porque me parece que já ficou mais do que nunca agora escancarado que não é uma questão de Hamas ou coisa parecida, não, querem simplesmente, né, exercer um controle oficial sobre um território que despoticamente já controlavam de fato, em larga escala, né? E aí o cara consegue dizer tudo isso. Mas aí quando vem um senhor chamado Luiz Inácio Lula da Silva e utiliza num microfone potente, num encontro relevante, numa posição de chefe de Estado que ele tem, a palavra genocídio, ai meu Deus do céu, aí caiu a casa, aí não dá. O cara reconhece, né, que o bicho tem bigode, ele tem unha, ele faz miau, ele tem rabo, ele é peludinho, mas se alguém disser assim, você está falando de um gato? Puta que pariu, né? Olha a confusão. Então a gente parece que trancado, porque mesmo quem queira pegar e dizer as verdades, mesmo quem queira falar dessa simplicidade complexa ou dessa complexibilidade direta desse assunto, né, encontra essa resistência. E aí aconteceu, eu queria que tu comentasse, Andrew, para trocar em miúdos aqui, o que há algumas semanas nós vimos que muita gente brincou dizendo assim, que era uma grave crise internacional entre Lula e a Globo News, né? Porque quem mais repercutiu e falou sobre isso foi, obviamente, quem foi ofendido, que foi, né, o Netanyahu, que foi a política israelense, embaixador de Israel, tudo mais, mas passaram durante muitos dias consecutivos pintando uma grave crise internacional, quando, na verdade, o que aconteceu foi um cara falando uma coisa que todo mundo sabe que é verdade, muita gente está um pouco constrangida em falar e muita gente está muito constrangida em falar, mas a grave crise internacional, na verdade, é o seguinte, é Israel, né, subindo nas tamancas porque alguém foi lá e falou uma coisa que ninguém está falando. Givan, você fez um pequeno deslize na sua fala que, na verdade, foi perfeito. Você falou, foi uma grande crise, você estava dizendo que estava grande crise entre Lula e Globo News. Você quis dizer Israel. Mas você tá certo. Foi uma grande crise entre Lula e Globo News. Porque foda-se o que esse governo genocida que tá matando inocentes descaradamente acha
das suas palavras. E a maioria do mundo concorda com Lula. Mas se você só assistir Globo News, ou só ler o New York Times, ou CNN, sei lá, você acharia que a maioria do mundo é ao lado de Israel e Lula que é o estranho. Mas se você olha para a ONU e as votações de condenações do que Israel está fazendo, você vai ver que os únicos que apoiam eles é Estados Unidos, e a Europa agora está apoiando e parte mais rica da Europa, vamos dizer, tipo a Alemanha e Inglaterra, mas estão apoiando, mas eles nem na ONU têm a coragem de votar a favor de Israel nessas questões. Eles ou votam contra, ou Lula estava articulando um fato, uma coisa bem óbvia para quem está prestando atenção, e se você olhar todas as provas e relatórios de lugares internacionais. Então, essas pessoas do governo israelense estavam dizendo em todas as letras que eles queriam cometer um genocídio e fazer Gaza voltar para a Idade da Pedra ou tirar Gaza do mapa. Estava dizendo isso e sendo aplaudido e apoiado pela grande maioria da população israelense, que estava nas redes sociais dizendo coisas abomináveis e nojentas, zombando os palestinos, dizendo que as crianças... Teve um ministro, acho que... não vou lembrar exatamente qual foi. Acho que foi Ben-Gvir. Que ele basicamente disse... Ele não foi o único, né? Porque crianças palestinas fizeram suas escolhas e merecem esse resultado. Tipo, são crianças. São crianças. Eles dizem isso antes sobre o público. Que eles votaram para o Hamas, então eles merecem o resultado. E aí, em outro momento, eles dizem... Não, mas a gente tem que atacar e bombardear porque Hamas é uma ditadura. Ou seja, ou votaram ou é ditadura. Mas eles só fazem qualquer justificativa conveniente, jogam na parede e vejam que cola e sabem que podem fazer isso, porque a mídia não vai articular, alinhar os pontos e dizer que está errado. Então, quando alguém como Lula chega e fala a verdade de uma forma bem simples, objetiva e clara, eles não gostam disso, obviamente. E o Brasil, vocês têm muitos positivos. Brasileiro, a sociedade Brasil, mas eu vou criticar uma coisa, polêmica, né? Que vocês acham que o Brasil é um lixo, o chamado complexo de vira-lata, né? E aí eu, sendo americano, entro em qualquer táxi, Uber, sei lá, e as pessoas, nossa, mas por que você fala português? Porque eu moro aqui. Mas por que você moraria aqui? Esse país de merda, quando você pode morar num país onde tudo funciona? Bom, vocês têm essa noção e acham que Lula é um Zé Ninguém e Brasil é irrelevante, mas na verdade vocês têm uma das maiores economias do mundo, são maiores populações, maior território, são muito, muito importantes com várias cadeias de produção e suprimentos. Poderia ser mais importante se tivesse uma política de desenvolvimento menos regressiva, focada no agro, mas isso é outro podcast. E no exterior, Lula é visto como um grande diplomata, um grande estatista que lembra daquele momento do Obama dizer que my man, ele é o mais popular do mundo quando saiu. E eu estava na COP, em Dubai, em dezembro, e saiu várias notícias de que foi 1.330x brasileiros na delegação, o maior da história de qualquer outro país. E vários congressistas e ministros foram, inclusive aqueles ministros de centrão que sabe, não são amigos ou fãs do Lula, mas são aliados nesse momento. E saiu várias notícias dessas pessoas ficando chocado com quanta reverência o Lula foi tratado pelos outros líderes mundiais. Ele é visto como alguém com influência importante. E é por isso que ele tentou articular uma negociação entre Ucrânia e Rússia, mas na verdade Estados Unidos e Reino Unido não queria acabar com essa guerra, queriam drenar o sangue do Putin. E ele se insiste em se articular e se posicionar sobre Palestina e está articulando todo esse movimento do Sul global, essas outras alternativas que, ao meu ver, são essenciais
para a gente não se suicidar indo nessa direção que a gente já está indo, liderado pelos Estados Unidos. E por isso que ele não é só respeitado, mas tem vários líderes do mundo atual que tem medo dele e que ele pode fazer e capaz de fazer. Então, quando ele fala uma coisa dessa, ele que o Brasil está mais livre e independente do que muitos outros países pares. Então, ele tem a possibilidade de fazer isso sem muito blowback, sem muitos problemas que ele vai receber de retaliação. Então, quando ele fala, ele deixa outros a serem um pouco mais assertivos, um pouco mais agressivos. Já tem vários outros países na América Latina, inclusive, que estão sendo mais firmes contra Israel, que já tiraram o embaixador e cortaram as relações, que ele não fez. Ele só falou essa coisa, mas ele está sinalizando e ainda deixando a possibilidade de ter negociação, de tentar ter uma influência para tentar convencer o Israel de baixar a bola e acabar com isso. Mas para ter essa influência, você tem que se pressionar. Ele estava botando o Netanyahu na parede, ele realmente ficou preocupado e começou a dizer várias idiotices e mentiras sobre antissemitismo, enquanto Netanyahu, os maiores aliados dele, são grandes antissemitas, assumidas. Tipo, ele é super fã do Viktor Orbán, da Hungária, que toda a sua campanha para ganhar a reeleição foi basicamente baseada em antissemitismo e sendo contra George Soros, porque ele é o judeu que faz isso e aquilo. Ele agora está virando parça da Índia, do Modi, que é ultranacionalista hindu que quer matar todos os muçulmanos. Então, está achando ótimo tudo que o Israel está fazendo para legitimar, massacrar muçulmanos. Gosta muito. E as igrejas ultra-neopentecostais que acham que todos os judeus têm que ir para Israel para chegar o apocalipse, né? O Jesus voltar, matar todos os pecadores, inclusive esses judeus, e só trazer os verdadeiros crentes para o céu. Então, ele ama antisionista e ele já fala em privado, e que vazou, que ele sabe disso. É óbvio que ele sabe o que está fazendo. Ele está usando isso cinicamente, ele usa antissemitismo, a alegação de antissemitismo contra qualquer oponente. Mas precisa entender, e ser muito claro, que antissemitismo e antisionismo são coisas completamente diferentes. Qualquer um tem o direito e deve criticar o Estado de Israel e as políticas autoritárias, racistas, colonialistas e genocidas que eles fazem, e não é só um homem, Benjamin Netanyahu, que é responsável por isso. Tem essa teoria de grande homem da história, né, que Winston Churchill mudou tudo. As pessoas têm um pouco de poder de mudar um pouco isso, aquilo, fazer certas decisões, mas eles são produtos do seu momento e de acontecimentos históricos e políticos que estão em curso e não tem tanto poder. E se o Netanyahu nunca nasceu, o Israel estaria no mesmo lugar, só que com outro líder, porque todo o aparato político do país é extremamente sionista e extrema-direita. Tipo, o lado esquerdista do Israel é tão impotente, quase não existe. E o que eles chamam de esquerda, você não reconheceria como esquerda se você estivesse lá e prestasse um pouco de atenção de como está acontecendo, porque eles são os genocida light. Eles querem acabar com os palestinos ou jogar eles num canto e manter seu estado supremacista, que só o judeu tem o direito de ser o verdadeiro cidadão, mas eles querem fazer isso um pouco mais paz e amor, não ser tão ostensivamente vil. E é isso que o Lula estava dizendo. Ele não estava sendo racista. E também essa teoria de grande homem da história é responsável muito associado com essa ideia que o Holocausto nazista foi uma coisa única, um surto coletivo causado por um grande homem chamado Hitler. Não, a Alemanha
já cometeu genocídios na África, na Namíbia. E eles não gostam de reconhecer isso. E eles também não gostam de você associar esse genocídio que eles cometeram na época da Primeira Guerra Mundial e esse genocídio que eles fizeram na Segunda Guerra Mundial, que também não foi só contra judeus. Foi contra gays, pessoas com deficiências, romãs e eslávicos. Eles queriam acabar com os eslávicos. Era tipo a grande guerra para limpeza da sociedade. Então, não era só contra judeus, não era uma coisa única, e houveram vários outros genocídios ao longo dos anos. Mas para manter a justificativa que Israel pode fazer tudo, que ele é tipo o único e grande prejudicado na história da humanidade, o Holocausto tem que ser uma coisa única e tem que ser muito, muito mais focado nos judeus. Não pode reconhecer as outras pessoas que morreram por motivos muito parecidos, que eles foram tinha maior taxa de mortes. E isso é muito pernicioso e faz que um país como a Alemanha, atualmente, está defendendo o genocídio, de novo, unha e dente, só que essa vez é feito pelos judeus. Então, é autorizado. Não é autorizado, mas eles têm esse complexo de culpa e precisam acreditar que foi o grande homem Hitler que causou os alemães fazer isso. Porque se você não acreditar nisso, você precisa reconhecer que ele foi uma reflexão da sua sociedade, que tem antecedentes, e hoje em dia tem muitas coisas que vocês fazem, tipo apoiar o genocídio em Palestina, que é muito parecido com o que Hitler fez. E isso, vocês não se lavaram disso. E, na verdade, tem alguns historiadores que gostam de dizer que os nazistas perderam a batalha, mas ganharam a guerra. Que eles eram o quê? Era essencialmente, principalmente, anticomunista. E quando o Hitler e os nazistas foram conquistados pelos Estados Unidos e Rússia, principalmente, os Estados Unidos pegou a maioria, o máximo número de nazistas que eles conseguiram pegaram os mais famosos e jogaram para a raia e enfocaram. Mas os cientistas de aviação e de nuclear e química, que faziam inclusive testes em seres humanos e mataram bebês para testar e ver umas coisas para avançar seu eugenismo, eles ganharam passaportes americanos e vieram para os Estados Unidos para avançar a ciência americana para vencer dos comunistas da Rússia, da União Soviética. E o governo alemão foi formado por ex-nazistas, porque eles eram os líderes da sociedade, eles eram elite político. E até tiveram um primeiro-ministro depois que foi abertamente e notoriamente um nazista. Isso não acabou. Todas as instituições e ministérios e novas coisas que foram feitas foram fundados por nazistas pós-guerra. E isso é muito inconveniente para os alemães fazer. Então, eles criaram uma grande indústria de antissemitismo, que é uma coisa extremamente bizarra e perversa e errada, em que, basicamente, eles disseram, nós, por ter cometido o Holocausto, somos a segunda maior autoridade em antissemitismo do mundo, depois dos judeus. Tipo, é louco isso. Mas eles realmente seguram isso e estão ensinados isso nas escolas e tem até não um ministro, mas um coordenador de antissemitismo nacional, e vários estados têm um cargo parecido, que geralmente são cristãs alemãs, que quando judeus como eu, na Alemanha, criticam o que Israel está fazendo e fazem manifestação a favor de Palestina, eles não só mandam prender esses manifestantes, porque é proibido ser pró-Palestina associado com ser pró-terrorista. Não é só que eles são 1/3 desses manifestantes presos foram judeus, mas eles dizem que esses judeus, na verdade, não são judeus de verdade. Tem um grupo chamado Jewish Voices for Peace, Vozes Judaicas pela Paz, que é influente lobby antissionista formado por judeus progressistas nos Estados Unidos,
uma força crescente. E eles disseram que eles não são judeus de verdade. Para um momento e pense comigo, tipo, essa loucura nacional que tem na Alemanha, parecida com uma outra loucura que tem no Israel, e o mesmo aqui no Brasil, que acha que Lula é nada e vocês são vira-latas, que não importa nada, que na verdade não é verdade. Mas na Alemanha tem um representante do governo categorizando quem é e não é judeu de verdade. O que isso significa? O que isso te lembra? É uma bizarrice tão estranho. E eles têm cancelado vários eventos culturais, não só ultimamente, mas viram mais conhecidos ultimamente, mas ao longo dos últimos anos, de qualquer pessoa que queria fazer qualquer coisa minimamente pró-Palestina, o evento foi cancelado pelo risco de ser interpretado como antissemita. Ou seja, eles cumprindo essa narrativa equivocada do Israel. E eles cancelaram esses eventos. Teve a premiação lá que foi cancelada também, né? Que foi da medalha Hannah Arendt, era uma coisa assim, né? Sim, era um evento de vários que aconteceram. Meu amigo Vincent Bevins, que escreveu o Método Jakarta, ele teve um evento cancelado. Eu estava com ele, né, lá ele estava fazendo um tour da Europa e o evento dele foi cancelado porque ele postou umas coisas na internet contra genocídio. Tipo, ele nem exagerou. Foi bem basiquinho. Poderia ter ido muito mais forte, mas só falou uma coisa bem mais objetiva. E aí cancelaram esses eventos, mas a coisa é ainda mais perversa do que isso. Nessa indústria de antissemitismo, vários dos cristãs alemãs, loirinhos, olho azul, ganharam tipo um fetiche do judeu. O judeu no imaginário deles. Culto, que toca violão, etc., piano, sei lá, estudado. Então, vários deles se converteram para o judaísmo. Não por casamento, uma coisa, tipo, eles ousaram, decidiram que eles queriam ser judeus porque eles estavam tão obcecados com esse judeu imaginário e essa opressão do povo alemão contra essa população e querem vestir a camisa. E aí se converteram para o judaísmo e aí começaram a falar sobre dores históricos e geracionais. Tipo, bicho, você é trans-judeu. Tipo, você lembra aquele trans-coreano? Ou pessoa que fala que é tipo trans, né? Que queria, tipo, mudar de raça porque gostou tanto. Tipo, é basicamente a mesma coisa. É aquele episódio do Seinfeld, Andrew, que o dentista se converteu ao judaísmo para poder fazer piada de judeu. Exato. Só que para poder ser vítima, para poder realmente ser a maior vítima da história e ter mais legitimidade na sua carreira de antissemitismo. Tipo, para alguém chegar nesse nível, você sabe que tem alguma coisa acontecendo nesse país que tá errado, é doença. Tipo, eles estão doentes. Então, onde chega esses surtos coletivos, chegam umas conclusões que podem ser até cômicos, como esse, mas também podem chegar em justificar, matar toda a população de Gaza ou deixar um genocídio de negros nas ruas do Brasil todos os dias e achar que isso não é só normal, mas isso é bom, que isso está acabando com a criminalidade. Isso está deixando a gente mais seguro, a gente tem que matar mesmo. Tipo, só nesses bolhas de comunicação, propaganda e manipulação do público que a mídia tem uma grande força em cometer, que esse tipo de coisas podem acontecer. A gente precisa entender isso, ser mais inteligente sobre como a gente pensa sobre a mídia e o papel da mídia e começar a ensinar o resto da população sobre como isso está acontecendo e criar uma força, uma pressão para que essas instituições de controle de massa, de manipulação de massa, podem sentir um pouco essa pressão e talvez, quem sabe, mudar. E se não mudar, que a população tenha um consentimento que eles precisam fazer alguma coisa para apoiar uma alternativa. Tipo, bancando uma mídia independente
alternativa que não repete e aceita essas mentiras coletivas que são perpetuadas e deixa a gente nesses lugares. Andrew, nossa, tem tanta coisa ali que a gente poderia puxar, né? Mais fios que... Meu Deus do céu, né? Porque assim, quando tu fala do Lula, assim, eu lembrei da entrevista que foi feita com o Blinken e a tentativa total, assim, de dizer, por favor, condena o Lula. Uhum. E o Blinken, né, nessa toada que tu diz de um respeito ao Lula, dizendo, não, a gente é amigo e volta e meia a gente discorda e tá tudo bem, né? Uhum. Então foi muito engraçado isso aí. Toda essa questão seguinte, assim, também de, poxa, a gente precisa de uma mídia alternativa. A gente precisa observar também o que não pode ser dito, porque sim, né? Apesar dos grandes defensores de liberdade, de expressão e tal, isso não acontece na grande mídia porque tem interesse, tem patrocinador, tem verba que vem da política, né? Então é claro que ainda bem que a gente tem outros meios para poder se informar a respeito das coisas. Gabriel Divan, eu vou puxar uma última questãozinha aqui bem rapidinha, porque também não quero segurar o Andrew aqui por muito tempo. E se tu quiser aqui, entra, vem junto pra gente se unir aqui nesse momento. Andrew, nessa toada também da questão de o que podemos fazer. A gente tem uma mídia independente que tem que ser apoiada, que tem que ser valorizada nesse momento. E eu queria saber de ti também de algumas outras estratégias que talvez sejam mais fortes fora do Brasil do que no Brasil, como é o caso de boicote, né? Porque também tem muita gente que critica o Lula, por exemplo, de que, ok, você condenou, você foi forte ali nas palavras, é importante, mas tem que chegar um momento de que a gente vai ter que cancelar contrato de compra de arma, por exemplo. E também pode ter coisas em um nível mais individual que a gente possa fazer, né? Como pessoas que estão indignadas com o que está acontecendo. Porque se tem uma coisa que é muito forte, é a gente ligar a televisão ou a gente abrir o Twitter e a gente ver imagens terríveis e se sentir impotente. Uhum. Isso é uma coisa muito ruim, porque essa impotência também chega a algum momento em que a gente cansa. E eu acho que a gente não pode ter o direito de se cansar em relação ao que está acontecendo em Gaza, né? O que está acontecendo em relação ao povo palestino. Gabriel, quer vir? Não, na verdade, eu estava esperando o que o Andrew vai colocar, e eu queria, inclusive, que falasse, frisando essa questão da mídia independente, né, e fazendo um jabá para o Intercept, porque sim, né, não é para falar rodeios aí. Eu acho que essas questões de boicote e mídia independente são intimamente interligados, porque para chegar a um boicote de peso, precisa ter uma conscientização da massa, e para fazer isso, você precisa de um mecanismo que... O melhor mecanismo nesse momento seria uma mídia independente, já que a mídia tradicional não vai fazer, e o governo tem seus outros amarras também, né? Então, a sociedade civil tem que fazer parte disso e tem que começar com mídia independente, que tem uma plataforma maior. Eu tenho pensado muito sobre essa questão de desanimar. Eu acho que foi um ponto muito importante que você trouxe para a conversa, Felipe, porque é realmente pesadíssimo. A gente viu, entre os colegas, mas da sociedade em geral, o quão massacrante que foi 4 anos de Bolsonaro, né? Que só miséria depois de miséria depois de miséria. E isso foi uma estratégia deles para te cansar, para desmobilizar a esquerda. E em grande forma, foi eficaz. Eu acho que a mídia, inclusive a mídia alternativa, precisa de parte dessa culpa e entender como isso aconteceu, por que isso aconteceu e como a gente consegue ser melhor. Então, ultimamente, a gente está no meio de uma grande planejamento estratégico, repensando várias coisas no Intercept Brasil, pensando como a gente pode servir a nossa função social melhor e servir nossos leitores e principalmente nossos membros, apoiadores, que apoiam a gente com seus apoios mensais, porque a gente é o único veículo independente do Brasil que é apoiado majoritariamente por pequenas doações. 2/3 da nossa receita, nosso orçamento, vem de gente dando, em média, R$34 por mês. Mas ninguém consegue fazer isso porque é difícil mesmo. A gente teve grande ajuda com Vaza Jato, né, que deixou várias pessoas se empocar e quer nos apoiar. Mas esse dinheiro que a gente recebe do público é essencial para que a gente consiga
nos responsabilizar diretamente para o nosso público e não nossos financiadores, como empresas que vendem propaganda, por exemplo. E isso é um grande mecanismo de controle que essas empresas de mídia com fins lucrativos têm, que eles estão aí para ganhar dinheiro. A gente é uma entidade sem fins lucrativos, que já ajuda bastante com isso, e a gente não aceita propaganda para não ter que nos calar explicitamente ou implicitamente, conscientemente ou inconscientemente, e dizer coisas que nossos patrocinadores não gostariam, porque nossos patrocinadores são vocês, pessoas como vocês. Eu espero que sejam vocês. E com isso, a gente só precisa falar a verdade que vocês entendem que é necessário. E a gente, fazendo isso, sendo diferenciado com essa da mídia, a gente consegue crescer, ficar mais forte e conseguir cobrir mais assuntos com mais profundidade e além. Então, isso primeiro é parte fundamental sobre uma mídia independente e independente de verdade e alternativa contra o resto da mídia, mas a gente precisa não só depender do ódio e da raiva e que lida as pessoas à depressão, e também fazer isso de uma forma desconectada. A gente faz muita denúncia, nosso foco é investigar e denunciar. E aí você vai no Intercept e vai ver que essa pessoa foi filho da puta, essa empresa foi filho da puta, essa filho da puta fez isso com outro filho da puta, que fez o outro filho da puta dizer isso. E é importante fazer isso. É muito importante que a gente sabe o que está acontecendo nesse país, nesse mundo, para que a gente ou as autoridades conseguem fazer uma coisa. E isso é uma coisa bem legal sobre o Brasil, que a gente consegue fazer impacto. A gente denuncia uma coisa e o Ministério Público pega, a sociedade pega, o Congresso fala sobre isso. É muito difícil ter esse nível de impacto com tanta facilidade nos Estados Unidos, por exemplo, onde está tudo muito mais blindado e afastado. A máquina está gerando muito mais coesivamente. Então, a gente tem que fazer isso, mas a gente precisa explicar o contexto em que isso está acontecendo, explicar os sistemas em que uma denúncia acontece para não parecer que é um caso isolado, ou muitas vezes as denúncias têm muita tecnicalidade e é difícil, mesmo para o jornalista qualificado que leu vários livros sobre isso, entrevistou pessoas, entender exatamente o que está acontecendo aí. Então, para o leitor comum que tem várias demandas na sua vida e não vive fazendo isso, é tipo, até incompreensível às vezes. E faz que as pessoas se afastam ou têm uma impressão errada. Então, uma coisa que a gente está pensando agora é que a gente precisa ser muito melhor em fazer todo o arco informativo para explicar os sistemas que trazem a gente aqui, para evitar esse conceito de grande homem da história, né, de super-heróis que virou uma praga aqui. E, então, fazer o contexto, fazer a denúncia e também falar sobre o mundo alternativo. O que é o mundo que a gente quer? Quais são os passos para a gente chegar até lá? O que já está sendo feito que você nunca sabia porque nunca aparece no Jornal Nacional? Quem são as pessoas que são corajosas e fodas e incríveis que estão fazendo, tipo, botando, sabe, seus pés na rua e ficando lá em frente e fazendo alguma coisa para ganhar? Essas pessoas precisam de apoio, precisam de reforço. E eu sei que tem muita gente que está incomodado. Tipo, todo o país, seja de qualquer lado, todo mundo está incomodado com o que está acontecendo. E se a gente, e a mídia, e eu acho que isso não é por acaso, se a mídia não explica essas estruturas e por que essas coisas acontecem, por que tem miséria, por que tem pobreza, por que tem esse evento que aconteceu aqui, esse lá, é muito fácil enganar as pessoas e levar eles às conclusões erradas. E aí eles apoiaram candidatos políticos, ideologias e conceitos que são totalmente equivocados e, na verdade, só te prejudica mais do que te ajuda, mas você está enganado por essas pessoas te manipulando para acreditar que, na verdade, isso é melhor. Dito isso, eu quero deixar claro que, às vezes, acho que isso fica simplista, que só a direita faz essas coisas, a esquerda são santos, está tudo certo. Tem um nível de complexidade aí, tipo, isso fica muito evidente se você olhar para os democratas nos Estados Unidos, por exemplo, que os democratas pregam uma certa progressividade que, na verdade, não é muito progressista e muito limitada,
mas não oferecem soluções, não oferecem alternativas. Eles são muito contentes de fazer um compromisso, um acordo com os republicanos e deixar a sociedade indo cada vez mais pela direita. Então as pessoas ficam sem esperança de alguma coisa mudar. É por isso que nos Estados Unidos, pouquíssima gente vota. E por isso que eu estou apostando, acreditando, infelizmente, eu acho que Donald Trump vai ganhar a eleição de novo este ano, em novembro, contra Biden. E você não pode dizer que foi Rússia, que nunca foi. Você não pode dizer, porque as pessoas são todas racistas e todo mundo que apoia Trump é só má e a gente precisa fazer a coalição do bem. Não. Os democratas têm tanta responsabilidade, talvez até mais, para esse cenário, para essa tragédia que vai ser, que enquanto o Biden não está sendo legal, o Trump vai ser muito pior em vários frentes, particularmente em questões de clima, que são a coisa mais importante mundialmente para todo mundo nesse momento. Ele consegue bloquear qualquer acordo mundial sobre clima porque ele quer. E isso é o risco que existe, é por isso que os democratas são responsáveis. E essa guerra a Gaza está sendo desastroso para a reeleição do Biden, que nem deveria ter concorrido na primeira vez e prometeu que não ia concorrer para a reeleição. Então, o que ele está fazendo em Gaza é desastroso. 80% da base dele não apoia o que está fazendo, sabe que está mentindo, enquanto isso está virando tem muita demência, né? E as pessoas estão percebendo isso. Então, muita gente não vai votar. Nos primários, eleições primárias, tem 10% da população de democratas indo votar, votando em nulo. A gente não vota em nulo nos Estados Unidos, eles simplesmente não vão. Mas eles estão indo para fazer um voto de protesto contra Biden, e é principalmente por causa da catástrofe em Gaza que ele está endossando e bancando e blindando. Então, é importante que a gente entenda disso, que a esquerda, o chamado esquerda, as forças, o lado mais progressista, também tem uma grande culpabilidade e dever, e precisa entender isso, lidar com isso, dialogar com isso, falar sobre isso, sem ter medo de, mas você só vai prejudicar a gente e você vai deixar o Bolsonaro, o Biden, o Trump, ou sei lá quem, ganhar. Talvez, mas também o que você está fazendo já está fazendo isso. E está, além disso, deixando a sociedade num lugar numa trajetória que não deve estar. Lidar com isso, pensar sobre isso e fazer movimentações para que ele está fazendo parte de uma solução. Não é fácil, né? Não é fácil fazer tudo isso, ainda mais com pouca grana e poucos repórteres e editor que você pode decidir fazer. Mesmo se tivesse um exército, são conceitos muito grandes. Mas se a gente está indo nessa direção e pensando muito sobre isso, eu estou ficando muito empolgado com essas possibilidades, porque eu acho que é um novo capítulo para a gente, que a gente pode realmente nos diferenciar ainda mais e garantir que o que a gente está fazendo é prestando um serviço para a sociedade. Caramba, Andrew, a gente brincou antes de começar a gravação de que era para terminar, para deixar com gostinho de quero mais, porque é estratégia básica, e eu tenho certeza que vai ficar muito gostinho de quero mais, tem muito mais coisa que a gente pode conversar depois. Eu volto. Olha, tá aí, já tem compromisso, então, peguei pela palavra, tá gravado. Gabriel, vamos puxar as nossas dicas culturais aí, que tá no momento já. Já está mais do que no momento. Então, com a promessa de que ele volta, né, estamos tranquilos, né? Estamos tranquilos aqui. E podemos, então, já começar a liberar ele, né? Dizer, vai indo aí, já pode afrouxar o cinto de segurança. Né? Só que, calma, segura, porque ele ainda fica. Afinal de contas, a gente precisa dar dicas aqui. O pessoal gosta de dicas, a galera quer dicas aqui. Enfim, as nossas dicas culturais são sempre um oferecimento para o Artesão, pizzas artesanais pré-assadas, Porto Alegre, Canoas, agora Novo Hamburgo e Criciúma. Sim, tá se expandindo, calma. O
pessoal reclama lá de cima, lá. O Andrew, por exemplo, ele só pode olhar as fotos do artesão, ver as pizzas, ver os toppings, ver as geleias salgadas, ver café, ver tudo que o artesão oferece, mas ele não pode pedir ainda. Mas calma, vai expandindo. Tem nova loja, então, no Novo Hamburgo. Se você estiver por aí, então pede lá o artesão, pede o que você quiser e não esqueça de dizer que você é ouvinte do Vira Casacas. Você é amigo do Andrew Fishman, você é fã do Carapanã. Exato. Aí o que acontece? Você não paga a teleentrega, né? Almoço grátis a gente não sabe se tem. Uma teleentrega, né, é com alguém que não é você. E para o artesão, então, vamos para as dicas culturais. Mas espera aí, isso funciona em qualquer restaurante ou só esse restaurante específica? Não. Qualquer restaurante que eu vou, eu sempre digo para o garçom, para o atendente, que eu sou fã de Vira Casacas, todo mundo me olha como se fosse uma pessoa estranha, porque eu moro no Rio. Realmente. Não funciona. Né? Mas qual é o lugar que funciona para eu escrever aqui? Não, é o artesão, Andrew. Mas então, assim, Mas se você tem um restaurante no Rio de Janeiro que quer também participar, por favor, entre em contato aí que a gente tá de pé. Vou avisar as pessoas. Também tem essa. Mas geralmente, né, você é convidado a se retirar, né, os caras, eles te servem o pedido errado, né, o pessoal não gosta muito. Os restaurantes hegemônicos não gostam muito. Bom, eu vou começar rapidinho aqui, porque a minha dica, ela é um tanto quanto trivial, meus amigos. Na sexta passada, eu fui ao cinema, eu paguei uma babilônia de dinheiro, eu fiz todo o protocolo, né, que se tornou raro nos últimos anos, porque eu queria ver, tanto na tela grande quanto no som poderoso, né, a obra de arte que é a parte 2 do Duna. E, cara, é aquela velha história, né? Tudo que a gente falar de superlativo, né, e de grandioso sobre essa adaptação, né, vai meio que chover no molhado, porque o filme é tão bom, é tão bem feito, que as pessoas já se acostumaram a dizer o quanto ele é bom e bem feito, e o quanto ele é grandioso e tudo mais. E uma adaptação que ela cumpre o seu papel no sentido de mostrar que o anteriormente tido por inadaptável livro, né, o filme de 84, ele é bastante bizarro em vários aspectos, principalmente naquele de fazer da metade para frente uma correria absoluta para tentar encaixar um monte de coisa que eu tenho certeza que quem viu o filme e não conhece um pouco da história não entendeu nada, né? Porque porém, Sting de sunga. Tem Sting de sunga. Não, cara, eu vou dizer assim, ó, eu vou confessar uma coisa, assim, eu fiquei tão dunizado, né, que eu inclusive revi o filme antigo também. E apesar de todos os problemas que ele tem, né, ele tem algumas opções estéticas que até são interessantes, né, mas esbarram numa série de coisas, principalmente nessa da correria, né. E aí eu que sou o cara que sou contra, Felipe, os filmes longos, eu sou obrigado a dizer que tão impossível quanto é pegar 2 horas e botar um Dune inteiro, né, sem ficar um fiasco, né, é adequado o cara fazer uma separação de 2 filmes de quase 3 horas cada um, porque, afinal de contas, né, aí deu para ver que ele entrega. Claro, algumas coisinhas mudam em relação ao livro, óbvio, gente, não são 2 mídias iguais, não é só um diretor sentado na frente de uma câmera lendo o livro, né, por favor. E deixo para vocês, então, aí, que leram o livro, eventualmente sacarem, né, o que acham de interessante na adaptação, o que teve alguns cortes e algumas coisinhas bem visíveis que foram modificadas, mas, ao contrário do anterior, né, eu acho que vendo esses 2 filmes dá para o cara se empolgar bastante, dá para compreender a história, e é claro, termina de um jeito bem maroto, tipo o Andrew Fishman aqui, né, deixando claro que a ideia é ter um próximo filme, né, e lá vamos nós de novo, né, para ir no cinema, comprar pipoca de R$50 e tudo mais. Então, a minha dica é a parte 2 do filme Duna. Óbvio que é melhor você ter visto a parte 1, né, eu diria que é imperioso você ter visto a parte 1, mas o Villeneuve entrega um baita trabalho, e como dica complementar, eu vou indicar um podcast que é dos meus queridos lá do República do Medo, né? O Braga, o Thiago e a Gabi, que fazem nessa última semana aí uma recapitulação, comentando os aspectos do filme do Duna Parte 2, falando um pouco do livro, falando um pouco de expectativas e tudo mais. Então, República do Medo, o episódio 442 aí, eles estão falando sobre o filme. Essa é a minha. Vamos lá, Felipe Abal. Muito bom, Gabriel de Van. Eu também vou ser rápido aqui, porque na verdade eu já tinha aprontado antes aqui a minha dica e o Andrew acabou falando dela, mas eu quero bater nessa tecla. A gente até falou no episódio com o Bruno também. Agora sim, ó, foi
foi há 4 meses, foi em outubro ali, então, que o Intercept lançou essa série, né? O The Lobby dos Estados Unidos, legendado, bonitinho, vai ter link ali, né? Tá com o título A Série que Israel Censurou, o Lobby Estados Unidos. É obrigatório assistir, obrigatório assistir. Então, terminou aqui o episódio, vai ali pro YouTube, se inscreve no canal do Intercept, se inscreve no canal do Vira Casacas também e assista essa série. Assim, ó, qualquer coisa que vocês vejam, né, e digam, opa, mas isso aqui eu vi parecido aqui no Brasil, não é coincidência. E também, como o Andrew mesmo falou, né, a gente tem uma mania de importar tudo que tem de ruim de lá, né? Se tiver alguma coisa boa, talvez não venha. Mas agora, essas coisas ruins, é a batata. A única coisa boa que importou dos Estados Unidos foi eu. Olha ali. Muito bom. Olha a moral, olha a moral. Poxa, ali. Brincando. Bom, Felipe, eu sempre sabia que você era uma pessoa bem inteligente e você acabou de provar isso para todo mundo aqui, então, obrigado. Muito bom. Bom, vamos de importado então, né? Vamos lá. Andrew, dá uma dica aí pro pessoal. Bom, eu cheguei aqui sem nenhuma dica, mesmo sabendo que eu tinha que trazer, então fui correndo, mas eu fui pensando coisa ao longo da conversa. E a primeira que eu ia sugerir é realmente essa série do Lobby, que a gente publicou no nosso YouTube, mas também, se você quer pensar mais sobre as conexões entre o que está acontecendo lá nos Estados Unidos e aqui, leia os textos que a gente publicou. Cada vídeo a gente publicou um texto em que a gente faz um resuminho e a gente puxa mais essas questões sobre Brasil e já dá umas dicas de caminhos de pesquisa aí. Então, isso. Eu também vou indicar o que você acabou de citar, o episódio de Vira Casacas com o Bruno Uberman. Bruno já escreveu várias coisas pra gente, conheço ele gente muito, muito correto, muito, muito inteligente. Então, eu sugiro que tenha interesse nesses assuntos, vai lá nesse episódio do Vira Casacas. Eu vou dizer que eu acho que você tem que assinar a newsletter do Intercept Brasil, né? A gente publica vários textos e várias colunas que são exclusivas na newsletter. A gente tem publicado várias coisas sobre Israel, mas tem vários temas que a gente aborda e a gente está pensando em até fazer mais coisas exclusivas lá. Então, acho que vale a pena se assinar. Eu não ia sugerir isso, mas já que falou sobre o filme do Dune, eu acho que os livros também são massas, vale a pena. Ficção científica, sci-fi, tem gente que leia e assiste e acha que é escapismo, né? Você está saindo do seu mundo para ir para outro mundo e imaginar uma outra coisa. Mas, na verdade, como imagino que vocês já sacaram, sci-fi é um jeito muito legal, interessante para refletir sobre seu mundo. E não é por acaso que muito sci-fi tem grandes paralelos. Acho que Dune é interessante nisso. E, ultimamente, eu comecei a assistir Star Trek. Eu assisti um pouco quando era criança, mas nem era tão... E aí eu assisti, várias temporadas. E é bem interessante, relacionando o que eu estava falando sobre imaginando um futuro melhor e como a gente chega até lá, de ver essa sociedade em que, sabe, todo mundo muito ético superaram todos os pecados humanos e criaram um paraíso, mas isso não aconteceu de repente, né? Lá na linha histórica do Star Trek, a humanidade piorou muito e até chegou em, grandes guerras, e só depois disso todo mundo percebeu que esse nacionalismo e essa ganância não está funcionando, e só depois disso conseguiram virar uma sociedade mais evoluída que conseguia explorar as galáxias, e você pode ver todos os benefícios. Mas não é só pregação, né? É entretenimento, é divertido. E eu tenho curtido ultimamente, então eu sugiro, eu indico, e eu estou muito feliz de poder estar aqui. Eu estou dormindo muito pouco essa semana, então até fiquei chocado que eu consegui ser minimamente coerente. Desculpa os erros linguísticos e tal, mas estou grato para
Gabriel e Felipe me convidar aqui e espero que vocês acharam interessante. Poxa, Andrew, ficou bom demais. A gente é que agradece que, né, ter o tempo aqui, reservar para falar conosco um pouquinho. Tenho certeza que o pessoal vai curtir também. Obrigado mesmo. Queria só lembrar que tanto o sci-fi ele lê a realidade, né, como a obra de arte em si, ela tem algo a dizer sempre sobre a realidade. Nessa parte 2 aí da versão do Villeneuve, do Duna para as telas, eles enfatizam bastante, né, em mais de uma cena, a forma como os Harkonnen, né, querem lidar com os Fremen, né, eliminando eles, né, que estão atrapalhando, afinal de contas, e se dirigem a eles como ratos. Né? Sim. Enfim, né? Você tá de bobeira aí, escuta também o nosso episódio número 227. Esse aqui é o 370, aqui é trabalho. Mas lá no 227, né, nós temos então essa discussão que a gente já colocou aqui, do Shahar Goldwasser e o Andrew Fishman falando sobre a questão palestina também, porrada, né? E enfim, né? Estamos aí abertos. O Andrew volta a qualquer momento, né? Fique ligado aí. Ele está lá com o telefone do Batman do lado dele, daqui a pouco toca e a gente convoca ele, né? E ele desce pelo túnel, daí já vestido. Bom, resta a gente então fazer o quê mesmo, Felipe? Chama o Rei do Baião para tocar boiada. Olha, tem boiada aí em muitos lugares, aí, muitos continentes, muitas áreas do planeta aí, tem que tocar uma boiada aí, que eles estão sempre incomodando. Então vamos lá. Rei do Baião, por favor, compareça aqui para mandar embora essa boiada e até semana que vem, galera. Tchau!